aqui hoje com uma convidada muito especial. Ela também faz faculdade de medicina com a gente, ela é da nossa turma. E ela foi muito bem em linguagens e em humanas. Vou deixar que ela se apresente contigo, Júlia. Oi, eu sou a Júlia Cerqueira, eu tenho 21 anos. Eu fiz 3 anos de cursinho e, na verdade, eu já tinha passado pelo Enem também no meu primeiro ano. Só que, por alguns motivos, eu tinha colocado para a UFRJ, eu fui para o Rio de Janeiro, odiei, e voltei para o cursinho em São Paulo. Daí fiquei mais 2 anos e consegui passar aqui. Embaixo, assim, como o tema de hoje é linguagens e humanas, a gente vai se aprofundar muito nesses temas, porque a Júlia foi muito bem em humanas e linguagens, eu também fui muito bem em humanas e linguagens, então assim, a gente vai discutir um pouco sobre isso e contar pra vocês algumas dicas que serviram pra mim e eu acho que serviram também pra Júlia, sobre como fazer a prova, como a gente se preparou também para as coisas que vão cair, sabe? Porque tem um pouco desse estigma, né, de linguagens e humanas da galera da medicina, negligenciar Sim. um pouco, sabe? E eu me preocupava muito com isso, porque eu não sei se você também é muito boa nas outras áreas, mas assim, eu não sou. Então eu me preocupava muito porque todo mundo falava que como eu só gostava de humanas e linguagens, assim, e de redação, eu nunca ia passar pra medicina, sabe? Então eu acabei tendo que estudar um pouco mais dessas áreas pra ir muito bem no que eu já era bom, e no que eu não era bom eu tive que estudar, assim, ralar pra ir no nível razoável, No sabe? meu caso foi meio diferente, eu sempre fui melhor em humanas e linguagens e eu tive que estudar muito a física, biologia, mais ou menos, né? Biologia nem tanto, mas química, física, matemática eu estudei muito no meu último ano. E em algumas provas eu quase fechei. Nas provas de São Paulo mesmo, mas assim não foi suficiente. Pois é. Nossa, eu nunca tive nenhum tipo de qualidade nas matérias de exatas, assim, então... Só o rolê de linguagens e humanas, assim, que pra mim era muito fácil de pegar, sabe? Sim. Tipo assim, eu sentava, eu lia alguma coisa de linguagens, pra mim já tava o suficiente. Sim, pra mim assistir a aula já era suficiente, depois eu só complementava com exercício mesmo. Sim, pois é. Coisa que, tipo, pra exatas já não funciona, né? É. E tem muito disso, assim, de como estudar para o primeiro dia de provas segue um método, e como estudar pro segundo dia de provas, né? Agora que as matérias estão separadas em dias diferentes, né? Tipo, antes era tudo misturado. Como que você tem um método para cada dia de prova, porque no fim das contas, o jeito que você estuda matemática não é o jeito que você aprende história ou geografia, né? Então, assim, tem algumas dicas muito importantes nesse processo, assim, que a galera de exatas acaba deixando passar, que assim, são coisas que você nem precisava ser um gênio das humanas para saber, mas porque você negligenciou aquilo, sei lá, porque focou muito em matemática ou em química, você deixou aquela questão passar, sabe? Coisa que a galera de humanas já prioriza, mas por causa dessa prioridade acaba tomando como dificuldade nas outras matérias, e ela não vai dedicar tanto tempo. Então assim, tem que ter muito cuidado com as matérias do primeiro dia, você não acha? Sim. Tipo... Eu acho que você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo e tentar não ficar preso numa questão só. Porque se você fica lá lendo o texto várias vezes, você acaba se distraindo com aquilo e toma seu tempo das outras questões e você fica com aquilo na cabeça preso. Então, quando você passar para a próxima questão, você vai ainda ficar matutando naquele assunto e vai te distrair da próxima questão também. Pois é. Então, assim, já que a gente já começou a falar da prova, tipo, como você se preparou pra prova, assim, no último ano de vestibular? Porque normalmente o último ano, assim, é o ano que deu certo, assim, sabe? Não sei se você seguiu os mesmos métodos todos os anos, mas, assim, o que você fez de diferente pra humanas e linguagens, assim, que você acha que foi crucial pra sua aprovação? Eu tive sempre bons resultados de humanas e linguagens, então eu mantive mais ou menos o mesmo ritmo de estudos nos 3 anos que eu fiz. Eu assistia às aulas, prestava atenção, fazia anotações, só que depois eu acabava, por falta de tempo, eu não lia essas anotações. Eu fazia exercícios e se eu tinha alguma dúvida no exercício, eu voltava na teoria. Eu não ficava fazendo resumo porque eu tenho um pouco de déficit de atenção e isso me prejudica ficar só lendo a matéria e resumindo, porque depois eu acabo esquecendo tudo e não retenho nada. Aí, se eu tinha uma dúvida pontual, eu voltava e lia aquela parte da matéria, já me ajudava a gravar para fazer o exercício. E eu tentava fazer o máximo de exercícios possíveis para tentar pegar o jeito de várias provas e os assuntos que eram mais cobrados. E eu acho que é isso. Nossa, não. Isso de exercício, sim, acho que foi a coisa que eu mais fiz, sabe? Sim. Porque exercício de humanas, exercício de linguagens são muito repetitivos. Assim. São. A prova do Enem, principalmente, segue um roteiro, assim, tipo assim. A prova de linguagem, você sabe que vai cair, sabe? Você sabe que vai cair cultura nordestina de um jeito X, você sabe que vai cair valorização do patrimônio cultural de um jeito X na prova de linguagem, você sabe como é que essas mesmas questões vão cair em humanas também, sabe? São formas diferentes, mas seguem um roteiro, então é muito importante fazer as provas passadas, sabe? Então, tipo, eu acho que é um passo importante. Então, tipo, no dia da prova, o que você fez de diferente? Como você fez sua prova, tipo assim? Eu acordei, tentei
não ficar pensando muito no que eu ia fazer. Eu acordei relativamente cedo para tentar me programar, comi, tomei banho, almocei e fui com um tempo muito bom de diferença da hora que ia começar a prova pra quando eu ia sair de casa, né? Pra não ter nenhum imprevisto, eu não ficar nervosa nem nada. Aí, assim que abriu a sala, eu já entrei, já escolhi o melhor lugar. Uma dica que eu dou, que é muito boa, se você se irrita com outras pessoas mastigando, fazendo barulhos, é você sentar em um dos 4 cantos da sala ou, tipo, sentar o mais longe do fiscal possível também, porque geralmente os fiscais não respeitam. Agora que tem 2 na sala, eles ficam conversando, fazendo barulho e tudo mais. E sentar num dos cantos, porque você já reduz, sei lá, muito do barulho que você pode ouvir e muito da distração com outras pessoas. Isso já me ajudou bastante a manter um foco. E eu cheguei bem cedo para já poder pegar esse lugar nos 2 dias. E sei lá, eu colocava minha bolsa e ficava olhando com a cara meio blasé assim para as pessoas, para elas não se aproximarem para sentar muito perto. Aquela dá licença, porque eu preciso de foco. Exatamente, tipo, dá licença que esse lugar aqui é meu, esse quadrante aqui é meu, ninguém vai sentar aqui. Pois é. Então, assim, o que você achou da prova que você fez? Você achou que foi uma prova diferente das provas passadas? Você achou que foi difícil? Você achou que tava... Eu achei que tava mais ou menos no mesmo nível das provas passadas. Só que talvez eu acho que pelo TRI a prova de linguagens tenha sido um pouco mais fácil que as outras, né? Porque o TRI foi bem baixo para linguagens. Foi. Você não achou humanas mais difícil no passado? Mais difícil? Eu achei humanas puxado, assim, bem específico. Caíram umas coisas bem meio aleatórias, assim, sabe? Tipo, que podia ser muito interpretativo, eles só deixaram, tipo, aquela questão da Maria Bonita. Você tinha que saber quem que era a estilista, porque senão você não ia fazer, sabe? A não ser que você fosse pensar na bocado. Teve algumas que necessitaram mais de uma construção de raciocínio, né? Que não era uma coisa mais automática. Você lê e tem a resposta. Você lê e se lembra. Eu acho que isso tá mudando no Enem. Eles estão deixando de ser um vestibular mais, assim, decoreba pra ficar um vestibular interpretativo, pra você fazer um raciocínio lógico, pra ligar um assunto a outro e pensar e despertar um pensamento crítico também. E aqui, você começou fazendo a prova de linguagens ou a prova de humanas? Então, assim que eu abri a prova, eu olhei o tema da redação e comecei a anotar as palavras que me vieram na cabeça quando eu li o tema. Aí depois eu passei pela ordem da prova mesmo, a minha veio linguagens primeiro, eu fui fazendo as questões na ordem que elas vieram. Se eu tivesse dificuldade, se eu não conseguisse fazer a questão de primeira e, sei lá, tivesse muitas dúvidas a respeito da resposta, eu pulava ela e passava para a próxima logo, porque esse tempo que você fica parado numa questão pode ser crucial para você terminar a prova ou não. O que você achou que caiu, assim, que você acha que é importante a galera que tá no vestibular, assim, que vem caindo nos últimos anos, das últimas provas, que você acha que é importante a galera estudar e como você acha que eles devem estudar essas coisas? Por exemplo, da prova de linguagens. Olha, eu acho que uma coisa que sempre vai cair é modernismo no Brasil, porque todo ano tem uma questão ou com um quadro ou com vários quadros para você falar de qual está ligado ao modernismo, ou então com características de textos que são importantes, tudo mais. Então acho que a pessoa tem que conhecer um pouco dos movimentos literários no geral. Cai muito. Cai muito, o romantismo também cai muito. Conhecer as características, conhecer os principais autores, assim, dar uma olhada por cima, assim, não precisa ler tudo, dar uma olhadinha por cima dos principais livros, dos textos, porque é uma coisa que é bem importante. Eles pegam bastante em literatura no Enem. Nossa, sim. Mas como não tem uma lista de livros que nem nos vestibulares mais tradicionais, você fica meio desnorteado, né? Você tem que pegar os principais de cada um, dar uma olhadinha. Sim. Eu também sigo a mesma recomendação da Júlia, assim, tipo, a prova de linguagem do Enem tem muita literatura, até as questões, assim, puramente interpretativas, eles vão trazer alguma coisa que vai ter que envolver com literatura, então você tem que manjar de todas as épocas da literatura, assim, tipo, quem eram os principais autores, os principais livros. Às vezes, assim, você vai ler um texto que você nem conhece o autor, você não sabe o que é, mas, sei lá, vai aparecer com Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe? Aí eles vão te perguntar qual período, aí você pega pelas características do período, aí não você necessariamente por vai conhecer o texto ou o autor. E eles também podem pedir pra você, por exemplo, eles vão te dar um texto, você não conhece aquele texto, mas eles vão colocar nas alternativas vários personagens que você conhece. E você vai ter que saber as características desses personagens pra saber mais ou menos com qual deles se associa o que está sendo passado naquele texto. Tipo,
Tem muito isso de Tem poder muito pra isso de pensar assim, associar. em como é a cabeça daquele personagem, né? Exatamente. Eles vão colocar assim, tipo, várias opções meio parecidas e meio diferentes ao mesmo tempo, que parecem ter tudo a ver, não tem nada a ver, e aí você vai excluindo alternativas, sobra duas, e aí você volta, lê de novo, sabe? Tipo, você tem que ter muito Tem que ser conhecimento. um trabalho minucioso. É. Acho que eu estudei bastante também. Uma dica que eu dou é vocês baixarem as provas da Unifesp do primeiro dia da segunda fase. Porque eles têm 45 questões, são 15 de inglês e 30 de literatura e gramática. E eu fiz muitas provas antigas e eu acho que isso me ajudou bastante, porque é mais ou menos no mesmo estilo do Enem, apesar de ser feito por uma empresa diferente. A Bela também falou a mesma coisa na matemática, lá no vídeo de matemática, ela falou também que era pra galera de exatas pegar as provas da Unifesp ou foi da Unicamp, não sei, foi da Unicamp, né? Foi da Unicamp porque também tinha uma banca parecida, então vale a pena, principalmente pra quem já tá há muito tempo no cursinho, já vê essas questões do Enem assim de cabo a rabo, sabe? Você acaba, depois que você fica muito tempo, você acaba decorando as questões, então é sempre bom você tentar pegar material novo pra você se testar de verdade, não só tipo, eu lembro dessa resposta. Jordana tem mais uma pergunta. Vocês liam primeiro o comando da questão ou liam o texto? Eu acho que dependia do tamanho do texto. Se fosse um texto pequeno, eu lia o texto direto e depois pulava pro comando, mas se fosse um texto muito gigante, que eu ia ter que ficar lendo e quando eu terminasse eu já ia esquecer do início, eu li o comando primeiro. Ai, não. Linguagens eu tentei, como assim? Eu tinha me dedicado bastante a humanas, eu falei assim, nossa, eu vou pegar linguagens assim e vou bem objetivo, assim, falar, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu já ia direto assim pro enunciado. Quando eu fiz cursinho, o professor me deu essa dica, assim, tipo, lê o enunciado e já vai pro texto ciente do que a questão quer, sabe? Isso me ajudou bastante, assim. Uma dica que eu tenho pra língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol, você lê o comando primeiro e você divide as questões entre entendimento de texto e entendimento de palavra. Porque se for entendimento de palavra, você só precisa ler aquele trecho que ele está pedindo e você não precisa ficar perdendo tempo lendo o texto inteiro. Mas se for entendimento de texto, você tenta identificar se ele está pedindo uma ideia geral. Se ele estiver pedindo uma ideia geral, você vai no primeiro parágrafo, porque é onde está mais ou menos o resumo do texto. Se ele estiver pedindo uma ideia tipo, específica, você vai para os parágrafos mais embaixo. O ano da questão também, se você tiver estudado história direitinho, o ano da questão vai ser crucial pra você, assim, tipo, principalmente literatura. Se souber que quando o romantismo acontece, você não entendeu nada daquele texto, tá confundindo, o cara ao mesmo tempo tá apaixonado, mas não tá apaixonado, você não sabe. Você vai ler o texto. Você vai ver se foi no início do romantismo, no meio, no fim, numa fase de transição. De novo, estudar história é muito importante para provas de linguagens. Assim. Sim. Por isso que eu acho muito vantajoso misturar a prova de humanos com a prova de linguagens. Porque você já tá mais ou menos no mesmo ritmo, já tá tudo fluindo bem. E Júlia, se você pudesse listar assim, dicas pra galera que tá assistindo o vídeo, que vai tentar Enem esse ano, ou que tá começando a estudar pro Enem, assim, que dica que você dá, assim, também de conteúdo pra estudar, sem poder falar, estuda mais isso aqui, assim, presta atenção nisso. O que você acha assim, que é crucial para eles não irem para a prova sem saber? Sabe? Eu acho que você tem que saber, no geral, um pouco de tudo, mas você não precisa priorizar muito gramática, porque gramática não cai de uma maneira tão incisiva quanto nas outras provas. Saber um pouco dos principais movimentos artísticos que aconteceram, por exemplo, o modernismo é muito importante, cai todo ano. Saber uns quadros mais clássicos, tipo Liberdade Ganhando Poe. Isso de arte é muito importante. De sempre arte cai, bastante gente, importante. Arte. Tipo assim, procura conhecer as épocas da arte. As épocas da arte e atrelar elas aos movimentos literários. Porque assim, normalmente eles se correlacionam. Tipo, o barroco artístico tem muitas características da pintura que se parecem muito com as características da literatura, sabe? A pintura você tem muita oposição do preto com o claro, sabe? E na literatura você tem muito conflito do homem racional com o homem emocional no barroco, sabe? Então, essas coisas da arte, que eu me repito hoje falando disso, credo. Eu amo humano, gente. As coisas da arte se relacionam muito com linguagens e você vai conseguir fazer uma relação, que nem a Júlia falou. Interpretação de texto também eu acho muito importante. Dá uma olhadinha nos ditados populares, assim, porque sempre cai essas coisas, mesmo que você não saiba todos, pra você relacionar ele com algum que você já saiba. Tipo assim, porque essas coisas são muito regionais. Sim, então, tipo assim, esse ditado quer dizer a mesma coisa que qual ditado abaixo? Funções da linguagem. Funções de linguagem cai todo ano, gente. Vocês têm que saber. Tipo assim, todas. Tipo assim, saber as características dos principais textos, tipo jornalístico.
Linguagem de teatro, dissertação, tudo. Sempre cai. Funções cai. Ah tá. Linguagens tem muita coisa de atualidade também, gente. Assim, eles vão sempre falar Eles de vão pegar um texto que é da atualidade e vão mandar você resolver alguma coisa sobre isso. Vão discutir muito sobre tecnologia, vão discutir muito sobre cultura pós-moderna, assim, sabe? Como estão as relações sociais hoje, vão cair muito na questão da linguagem, como a mensagem é passada. Tá caindo muito tecnologia e o advento da internet, sabe? Vem caindo muito como a comunicação vem mudando. Educação física também. Você pode não ter tido educação física no ensino médio, pode ter sido horrorosa, que nem a minha foi, mas você vai conseguir entender pelo texto que eles vão dar. Eles não vão dar nada, tipo, você decorou isso, por exemplo. Não vão perguntar quantos jogadores tem no time de vôlei nem nada. Mas eles vão tentar trabalhar a questão da pessoa e o corpo dela, basicamente. Eles vão perguntar também sobre como é o papel da manifestação performática, da dança, assim. Teatro. Persistência cultural, sabe? Teatro também, sabe? Vão perguntar como que a linguagem corporal, passada por mensagem, na arte, funciona para a perpetuação de uma cultura, sabe? Tipo, essas coisas vão cair na sua prova, você tem que saber raciocinar, porque elas não são nenhum consenso. Tanto que quando sai o gabarito, cada cursinho dá uma resposta. Cada um dá uma resposta, mas é bom você ter um pensamento construído sobre isso, porque isso vai ser cobrado com certeza. Vão sair umas 6 questões desse tipo na sua prova, sem sombra de dúvida, sabe? Bom, sobre linguagens é basicamente isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre a prova de humanas, porque, assim, é uma prova que tem mais uns conteúdos mais, assim, tipo, meio marcados pra cair, não é tão ampla, assim, sabe? Tem, tipo assim, ditadura, Idade Média, né? E a gente vai dar uma ajuda de preparação também, se quiser falar. Ver sempre o que tá... Por exemplo, se vai fazer algum aniversário esse ano. Ano passado foi aniversário da Revolução Russa. Então, caiu, eu acho. Eu não lembro direito, mas acho que caiu. Assim, falando do centenário, acho que o centenário caiu sim. Por exemplo, Revolução Francesa sempre cai, Idade Média sempre cai. Você tentar olhar mais ou menos qual é o historiador que está fazendo isso, porque dependendo se você já sabe o nome do cara, você relaciona com o período. Sim. Nossa, assim, isso de saber coisa além da matéria é importante também, sabe? Tipo assim, do mesmo jeito lá que pra literatura é importante você saber história, pra humanas é importante você saber quem fala do que tá caindo ali, sabe? Qual a vertente do historiador também. Tipo assim, vai cair algum pensamento, você tem que ver se, por exemplo, foi Marilena Chauí, se foi o Sartre, se foi o Nietzsche, se foi, sei lá, Simone Beauvoir, sabe? Essas coisas é muito importante você saber, porque assim, a gente fala, não, tá engessado no conteúdo, o texto é X, esse autor tem a ver com o conteúdo. Mas não necessariamente, sabe? Tipo, às vezes é só um ponto de vista que o autor tá dando e você entender, assim, a trajetória dele, o que ele fez, do que ele gostava, vai te ajudar a chegar numa resposta. É muito importante isso de saber além do conteúdo, tentar estudar, assim, se for estudar a história do Império Romano, tenta, por exemplo, você vai estudar quem foi o Imperador X, tenta conhecer um pouquinho da vida do Imperador, sabe? Não só o que ele fez, porque isso também vai fazer diferença, porque você vai entender muita decisão política, você vai entender decisões políticas que ele não tomaria, que podem estar na prova, tipo assim, coisa X foi uma das causas da queda do Império Romano, porque o Imperador tal fez isso no ano tal, tipo assim. Mas se você souber um pouquinho daquele imperador, talvez você vai pensar, mas eu acho que aquele imperador não faria isso, então essa alternativa não tá falando uma coisa meio correta, assim, sabe? Então, isso é meio importante pra sua prova, conhecer quem tá protagonizando a história, sabe? E eu acho que fazer uma cronologia também é muito importante, você não só estudar, tipo, o período greco-romano desassociado com o que estava acontecendo nos outros lugares ao mesmo tempo, e também, sei lá, estudar um pouco da arte, mesmo que a arte entre também nas linguagens, você estudar os momentos artísticos que estavam acontecendo. Por exemplo, na Revolução Francesa. Se eles te jogarem o quadro da liberdade real do povo, você falar que é da Revolução Francesa, tá errado, porque não é, foi... Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa. Eles podem fazer uma pegadinha com isso. O Beto tem uma pergunta. Na verdade, quais dicas vocês dariam nessa reta final e questão de filme, música, vale a pena a pessoa dedicar um tempo para fazer isso? Se ela tá cansada de ficar só lendo, ela assistir um filme, alguma coisa do tipo? Eu acho que um filme que eu gostei bastante, que me ajudou a entender, por exemplo, o final da revolução, do comunismo na Rússia e tudo mais, foi Adeus Lenin. Tem um filme muito bom também, que é mais de comédia, mas faz uma crítica muito boa sobre o nazismo e como isso está voltando agora, que eu acho que
com a ascensão de alguns candidatos, agora a gente pode esperar alguma coisa assim, Sim, talvez. certeza que vai cair alguma coisa. Chama Ele Está de Volta, tem no Netflix, inclusive, e eu recomendo muito esse filme pra quem não viu. E eu acho que agora a gente pode começar a falar de conteúdo no geral, né? Tipo assim, o que você acha que com certeza vai cair? Grécia, Roma sempre cai. Que sempre cai, né? Tipo, deixa eu ver o que mais. Idade Média pode colocar umas medos de questão de pode Idade botar Média. umas 6 questões mesmo, assim, de Idade Média. E falando assim de várias coisas, vão perguntar sobre sociedade, vão perguntar de como a mulher era vista, vão perguntar até de higiene, se duvidar, vão falar sobre a peste negra provavelmente, ou de alguma outra manifestação de doença, vão falar de cultura e vão falar de religião também. Tipo assim, certeza. Aí de Idade Média eu acho que pula pra renascimento comercial, renascimento, essas coisas A assim. arte vai entrar aí também, vai cair alguma coisa do Botticelli ou do Da Vinci provavelmente. Meu Deus, não podia deixar de passar essa dica pra vocês. O History Channel tem o melhor documentário sobre a Revolução Francesa que você vai conhecer na história da sua vida. O documentário é sensacional. Pelo amor de Deus, frita uma pipoca, faz uma pipoca, compra um refrigerante, vai pra frente da TV, coloca assim no computador assim, documentário sobre a Revolução Francesa, History Channel. Tipo assim, vai ser maravilhoso. A gente vai deixar o link aqui embaixo do documentário como recomendação. Tenho certeza que vocês vão adorar. E assim, eu vi esse documentário umas 3 vezes, assim. Acabou que eu fui pra prova um expert em Revolução Francesa. Eu sabia toda a vida sobre do Maximilien Robespierre por causa desse documentário. Isso é muito bom, sério. Assistam de novo porque ele é muito divertido. Eu acho que as revoluções da Inglaterra também são bem importantes. Sim, Aí depois eu acho que já passa, né, pra Primeira Guerra, que sempre cai, Segunda Guerra sempre cai muito, Revolução Russa. Aí depois o período depois das guerras mesmo, né? Já fala pós-guerra. O pós-guerra é muita economia, é muita relação diplomática entre países. Sim, vão perguntar. Guerra Fria. Vão perguntar, tipo assim, sobre a nova ordem mundial, sabe? Vão perguntar, não é a conspiracionista não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É a nova ordem mundial econômica mesmo. Vão perguntar muito sobre China, provavelmente, como a China conseguiu essa ascensão econômica nos últimos... Estuda um pouco sobre a história da China também. Sim. Sobre patrimônio histórico, qual que é o negócio do... Material e imaterial, né? Patrimônio histórico. Isso é muito importante também. História do Brasil, gente, é o mesmo rolê, faz a cronologia. Pega... que é a mais importante. E pega assim, ele chegando e junta com a arte, a literatura do Brasil, acompanha a história do Brasil de um jeito belíssimo, assim, você chega no concretismo já com o Brasil todo com parede pra todo canto, com cidade construída pra todo que é lado. Então assim, você consegue analisar muito bem a história do Brasil analisando literatura, né? Então tipo assim, começa lá com o quentismo, que nem é brasileiro ainda, mas quentismo é brasileiro? Eu acho que não. Não, né? Quentismo é brasileiro, o barroco que começa no Brasil. E aí você vai pegando o barroco e vai acompanhando, assim, ver a literatura, ver quem fez e ver o que estava acontecendo em volta, você consegue acompanhar a história do Brasil suave, sabe? Eu acho que fica mais fácil de estudar, fica mais dinâmico e mais interessante também. De fato. Fica aquela coisa engessada. Sim, tipo assim, isso acontece muito com matemática e com química, porque você fica muito parado naquilo. Humanos e linguagens não, porque você vai acabar misturando com outras coisas, vai sonar até divertido. Eu gosto muito, gente. Não tem como não defender humanos, pelo amor de Deus. E aí, a história do Brasil pode estudar todos os períodos. Sério, não negligencia nenhum. Escravismo, pelo amor de Deus, velho. Estuda o que aconteceu no escravismo com a população negra. Porque o Enem tá vindo mais com essa tendência de parar de cobrar só o que tá ali na história. Assim, militando um pouco no livro de história, né? Tipo, então, militando um pouco sobre negritude, né? Eu como uma pessoa negra, tenho que dizer pra vocês que vocês devem estudar o que aconteceu com a população negra além da coisa de eles objetos quantificados, trazidos ao Brasil para trabalhar, sabe? Para ser escravizados. Pensa na construção cultural dessas pessoas, na resistência delas nos quilombos, em como eles se manifestavam culturalmente, porque isso tudo vai ser cobrado na sua prova. Quando eles falam de capoeira, tem um contexto. Quando eles falam sobre religião africana, tem um contexto. Quando eles falam sobre fuga de escravos, tem um contexto. Então, olhar para esses indivíduos com essa maneira, além de escravos que chegaram X quantidade, ficaram X tempo, morriam com tanta expectativa de vida, é muito importante, porque você vai parar de olhar para essas pessoas só como objeto e vai atrelar a elas aspectos culturais que são muito importantes para a história do Brasil mesmo, moderna e assim, que sua prova vai cobrar com toda certeza, porque fala muito sobre negritude na prova do Enem, sabe? Geografia. Geografia vai cair também, geopolítica cai muito. Mas acho que também cai geografia física, né? Cai, nossa, não. Os tipos de relevo. O negócio das formações do Brasil, assim, os
Vai ser biomas do Brasil, elas sedimentar, vai... bioma sempre cai, muito. estuda muito bioma. Estuda, tipo assim, pega o Brasil, pega a canetinha mesmo, Um coloca mapa. aqui bioma tal, aqui bioma tal. Uma coisa que eu fazia era... era dividir o Brasil em biomas mesmo, pelo mapa, pintar com canetinha, fazer legenda, fazer um quadro. Aonde tá, o que que tem de formação vegetal, qual é o relevo que tá aqui. Sim. Filosofia, de novo, tenta saber a vida do filósofo, tipo assim, procura entender quem que ele foi, o que que ele fazia, o que que ele comia, se era vegano, se comia chocolate, se era diabético, tudo isso é muito importante. Eu tô brincando, mas assim, saber como era o dia a dia dele, por exemplo, se você vai falar sobre Sócrates, você vai ter que parar pra pensar no dia a dia do Sócrates, que ficava andando pra lá e pra cá, na cidade, nananã. Desenvolveu a maiêutica. O que é a maiêutica? Como a maiêutica funciona? Como a maiêutica pode ser aplicada no contexto moderno? Então, assim, a sociologia é bem pouco conteudista, ela vai focar muito nas questões que a gente já comentou, que tem a ver com história e com geografia, sabe? Tipo assim, cultura vai cair muito. E você não conhece cultura se você não conhecer história. Tipo assim, você não vai entender sobre capoeira se você não souber sobre resistência negra. Você não vai entender sobre feminismo, que do jeito que a prova pode cobrar, se você não souber sobre as duas ondas de feminismo que surgiram na história, sabe? Então, assim, todas essas lutas que aconteceram na história vão refletir aspectos culturais, econômicos e sociais que a prova de humanas vai... Prova anterior, mano. Tipo assim, você tem que fazer. Mesmo que você já tenha feito. É bom você fazer porque você vai saber o que vai cair. Tipo assim, vai cair mais ou menos aquela... O Enem, se o Enem passou 5 anos cobrando um aspecto X da Idade Média, ele não vai passar um dia deixar de cobrar esse aspecto, sabe? Se ele cobrou 5 anos esse aspecto, Porque ele mesmo acha de um muito jeito importante. diferente, é porque ele acha muito importante e vai estar lá de novo, sabe? Ele não vai deixar de cobrar isso, porque é alguma coisa que com certeza ele acha que você tem que saber, sabe? Aquela história da construção do conhecimento. De novo, se é uma questão que já caiu muito, é uma questão que todo mundo vai acertar, você não pode errar, por causa do TRI. Então garante um TRI bom, acertar as coisas que vão te trazer uma eficácia de nota. Eu tenho certeza que sua nota em humanas e linguagens no seu primeiro dia vai ser um dia de sucesso, sabe? Eu acho que é isso. Eu tô me colocando à disposição, a gente já colocou o meu Instagram aqui, você pode me seguir, me mandar mensagem perguntando no que eu puder ajudar nessas duas frentes do Enem. Eu tô me colocando à disposição, pode falar comigo. Maravilhosa, né, gente? Sigam a Júlia no Instagram. O meu Instagram vocês já conhecem, o Instagram dos meninos do canal também. A gente vai deixar os vídeos que a gente citou aqui nos cards e na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que ele tenha sido proveitoso pra vocês. De novo, qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente no Instagram, a Júlia também já se dispôs. Então, sigam a Júlia, sigam a gente. Deem um like se vocês gostaram do vídeo, deixem sugestões nos comentários. Tenho certeza que, conforme a gente for interagindo, a gente vai apresentar pra vocês algo que seja satisfatório, sabe? Ao longo da nossa existência aqui no YouTube. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final e, de novo, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigado, Júlia. Obrigada a porque você por ter me chamado. você foi maravilhosa no vídeo. E é isso, gente. Beijo, tchau, até a próxima.